qual é a importância do sono, não só para o ser humano, mas para os animais em si? Por que a gente tem que dormir? Porque eu fico pensando ao longo da evolução, né? Aquele período que você fica desligado, desprotegido. Não seria natural que a seleção feita pela natureza, a seleção natural, falasse, esse aqui tá muito preguiçoso, vamos transformar em alimento de outros que dormem menos? Eu acho que é. Não era para ter sido algo superado ao longo do tempo, por exemplo? Esse que se escondeu bem e se preparou para dormir bem é que vai progredir. Sim. Né? Esse é um excelente argumento, né, para você ilustrar a importância do sono, porque se fosse porque de fato, você olha uma pessoa dormindo, parece que ela tá em coma, né? Ela tá desligada assim, né, tirando alguns sinais e tá bom, ela não tá morta. Mas de fato isso deveria ser uma grande desvantagem que por um predador chegar ali e predar, né? Então realmente deve existir alguma coisa fundamental durante o sono e na verdade nenhuma, são várias. Muitas. Tudo o que a gente faz enquanto a gente está acordado, tudo. Tipo, estar nesse podcast, pensar, raciocinar, se manter numa dieta e ganhar dinheiro e fazer raciocínio depende do sono. Aprendizado depende do sono, motivação depende do sono. Então, o sono ele não é um momento que o cérebro desliga, é meio que um contínuo do que você fez quando estava acordado. O que você fez quando estava acordado afeta o sono, o que acontece no sono afeta o que você vai fazer quando estiver acordado. O sono, ele nada mais é do que uma excursão diária que a gente faz ao mundo interno. E se você vive 75 anos, 25 anos você passa dormindo. Nossa, Deveria, né? Deveria. Que se for Mas, fazer uma nossa. média de tempo que você dorme 1/3 daquilo que você vive. Fala-se que o sono, ele é uma maneira de a gente pagar um preço pela capacidade de memorizar e aprender. Ele não serve só para aprender, só para memorizar, mas também para esquecer. E é fundamental esquecer também no sono. Eu lembrei de uma analogia que o meu primeiro comandante no Exército, lá na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, ele usava para aprendizado. Ele deu uma instrução, ele era primeiro de turma, ele falou, vou ensinar vocês a estudar. E disse, olha, eu sempre estudava assim, eu estudava, ia dormir e quando eu acordava com aquilo muito mais massificado na cabeça. Perfeito. Então o pessoal tem aquele hábito de virar à noite estudando para a prova, ele falava, não faça isso, estude, durma pelo menos algumas horas, depois acorda mais cedo para continuar estudando, se for o caso. Porque ele dizia que o conhecimento era que nem uma tora de madeira caindo na água. Ela cai, ela afunda, você não vê que aprendeu direito e depois ela demora um tempo para vir à superfície. Ele falava que durante o sono isso acontecia. E eu guardei aquilo na minha cabeça. E foi a estratégia que eu usei durante toda a minha formação na Academia Militar. E acabei ficando em primeiro. Lógico que, nossa, esse era o diferencial do cara. Era, Era dormir mais enquanto os outros davam mais. Não era nunca isso. funcionou. E já então... inverte aquela ideia, não é, de estude enquanto eles dormem. Não é porque é muito comum você, não, estuda enquanto eles dormem, vire ali estudando várias noites de sono que você vai ter melhores resultados. E pelo contrário. Pelo contrário. Assim como o pessoal, né, hoje em dia, até não tô falando mal do Thiago, seu sócio, não é sobre isso. Já vira um corte aí, Caio. Mas, Paulo Pereira critica Thiago Negro. muita gente entrou pro clube da 5 a.m., né, para dormir acordar mais cedo e trabalhar enquanto eles dormem e tudo mais, mas eu digo, não adianta acordar às 5 da manhã se você não dorme antes, né? Porque o povo quer dormir 1 da manhã, acordar às 5. Não vai rolar, você não vai ter um desempenho legal. E ainda falando, né? Vocês estão falando sobre conhecimento, sobre massificar o conhecimento que você aprendeu. E fisiologicamente falando, né? Sobre a saúde do corpo, é essencial que você durma, porque é durante o sono que o corpo vai fazer vários mecanismos de manutenção da saúde. Então, apoptose, autofagia, que também que é o corpo selecionando as células que estão ruins. Todas essas acontecem durante o sono e durante um período específico do sono também, né? Porque em cada fase do sono que a gente tem, Malu, existe duas grandes fases, o professor Andrei pode até falar melhor do que eu isso, que é o sono dito não REM e o sono dito REM. São duas fases distintas em que o cérebro está ali ativamente buscando alguns tipos de recurso e que você tem tipos diferentes de consolidação de memória. Memória de curto prazo, aquilo que aconteceu recentemente, sendo transformado em memória de longo prazo através de alguns mecanismos, sobretudo em uma região chamada hipocampo. Então, o hipocampo, nesse momento do sono, que é uma estrutura relacionada à memória de curto prazo, ele transforma aquilo em memória de longo prazo, que, por sua vez, nós conhecemos isso como aprendizado. O hipocampo é como se fosse um pendrive do cérebro, e aí, em algumas fases do sono, você meio que transfere a informação do pendrive para o HD externo. E pegando o que você falou, Malu,
Todos os processos do corpo, de um modo geral, são afetados pelo sono. É inacreditável o que acontece com o corpo humano. Inclusive a fome, viu, gente? Quem come, quem dorme mal, geralmente tem mais fome. Perfeito. E tem mais dificuldade de se manter, por exemplo, numa alimentação mais saudável. Exatamente. Se você priva uma pessoa de sono, os sinais químicos envolvidos em gerar fome aumentam, como, por exemplo, grelina, e os sinais relacionados à saciedade diminuem. Leptina, e tem um que aumenta o endocannabinoide, que é como se fosse a maconha que o próprio cérebro produz. Então, você tem sinais químicos que geram fome que ficam aumentados, que geram saciedade diminuídos, Ou seja, e a área do cérebro envolvido com autocontrole fica funcionando mal. barro. Mas calma aí o cérebro produz uma substância similar ao do uso da maconha, Você nesse ficou caso? só com Nosso essa cérebro ele informação, produz não uma Vai ter cara que não vai dormir mais. Não, sim. Mas Não, assim, não. ela não vai ter os mesmos efeitos, né? Porque Não a maconha é tão tem legal. várias dessas substâncias, não são igual todas. Tá. Sobre isso de etapas, você ia perguntar? Era isso que eu ia perguntar, exatamente isso. Pra gente deixar mais lúdico pra Claro. galera, Sim, né? Vamos falar sobre essas etapas do sono pra Claro. deixar mais específico também Claro. o pessoal entender. Então, ponto número 1, o sono, o cérebro não está desligado. As pessoas acham que fica desligado para poupar, na verdade tem muita coisa acontecendo ali. Há muito Só tempo, que né? Essa foi a ideia proposta, de que o sono era o momento em que o cérebro desligava. Só que, pelo contrário, esse metabolismo, o funcionamento, vou colocar assim, ele tá alto. O padrão de atividade dele muda, né? Então a gente passa por várias fases. Tá. Do sono leve até o sono profundo. Tá. O famoso sono profundo que muita gente reclama que não está conseguindo ter. E, de fato, muitas coisas atrapalham. Alimentação, ansiedade, falta de exercício físico. Celular. Aí sono profundo, celular, de certa forma. Depois do sono profundo, né? Então, sono leve, sono profundo, a gente entra pro tal sono que ele comentou que chama sono REM. Que é quando a pessoa fica, não sei se já olharam um outro Rapid eye dormindo. movements. Rapid eye movements, movimentos rápidos dos olhos, com o olhinho mexendo rápido. Geralmente é nessa fase que a gente sonha mais. O sono REM, então, vem depois do profundo? Isso. Sono leve, profundo, sono REM, e depois a gente volta. A gente fica ciclando nessas fases várias vezes. A gente passa por esse ciclo mais ou menos umas 5 vezes. Inclusive, eu queria saber sobre... 5 vezes? Mais ou menos. Dá 1h30 cada ciclo. Então eu tô certa. Isso, mais ou menos por aí. Existe né? um grande mistério nesse mover dos olhos, que é fantástico. Para mim, talvez um dos eventos mais fantásticos do sono REM. O mover dos olhos, ele tem uma relação direta com a inibição de uma estrutura no cérebro que confere a valência emocional de uma situação. Vamos imaginar que você passou por uma situação estressante durante o dia, um trauma qualquer, e é durante o sono REM, essa fase fascinante do sono, que você começa a desacoplar esse trauma, essa emoção daquela experiência que foi vivenciada. Então, existe uma autoterapia que ocorre durante o sono REM, que é para desacoplar situações emocionalmente adversas de experiências. Pra você não ficar traumatizado. Exato. E isso é tão verdadeiro que algumas estratégias terapêuticas, tanto no contexto da psicologia quanto da neurologia, né, trabalham em cima disso, né, para tratar, sobretudo, o transtorno de estresse pós-traumático. Dormir é importante para superar um trauma. Voltando só à fase do sono, isso é muito legal que você falou que dura mais ou menos 1h30, né? Sim. Por quê? Porque quem acorda no meio desse ciclo, geralmente... tem uma qualidade ruim do dia, exatamente porque interrompeu o ciclo no momento errado. É legal você interromper o sono, né? Acordar quando você está no final de um ciclo. A partir do REM. Isso. Por isso que a gente geralmente acorda de um sonho. Você estava num estágio do sono em que o padrão de atividade do cérebro está muito parecido com quando você está acordado. Por isso que o sono está rolando. Ou seja, está num estágio que está mais leve. E aí, geralmente, a gente acorda, se for natural, né? Você acorda de um sonho, tá sonhando isso. E é exatamente nesse aspecto que o despertador é ruim. O despertador é um dispositivo que só o ser humano usa. A gente inventou para interromper o sono, que é um processo fundamental. Em algum momento na história da nossa sociedade, a gente inventou um dispositivo para interromper um processo que não era para ser interrompido. Daí as pessoas me falam assim, Andrei, mas se eu desligar, eu vou dormir até meio-dia. É porque você precisa dormir. Desliga o despertador. Esse tanto de tempo que você dormiu a mais era porque você estava precisando dormir. Não, então, mas aí você também pode calcular, tipo, 1h30, todo dia. 1h30, vai calculando, 1h30 até você... eu sempre faço isso, né? Não é que eu durmo. Se eu dormir 1h, eu calculo, tipo, 7 horas. Sim, mas e pouca depois. E aí eu boto o despertador porque, né?
Sou empresário, preciso trabalhar, não tem outra pessoa. Malu, tem algo... Então, a gente tem sonhos, então, só no profundo. Tem mais de uma fase, mas Tá. aquele sonho vívido, cheio de emoção, que você geralmente está fugindo de alguma coisa ou indo atrás de alguma coisa, Não é o no tal sono mais- sono REM. No sono é no profundo, a gente tem sonho, mas não lembra. Não tem um Existe, negócio assim? exato. Existe 2 tipos de sonhos, assim Tá. como existe 2 tipos de sono. Existe o sonho do sono não REM, que geralmente são situações do cotidiano. Você sonha com situações do cotidiano, coisas simples que você viveu naquele momento, ali naquele dia, que parece que é uma extensão do teu pensamento durante a vigília, durante o estar acordado. Já aqueles sonhos que têm um caráter mais forte, emocional, de cair, correr, imaginar algo assim, ele tende a acontecer no sono dito REM. Então, esse sonho com característica emocional acontece no dito sono REM. Sono REM, né? Entendi. Tem aplicativos, Malu, que medem isso mais ou menos, as suas né? ondas. Porque muita coisa muda nessas fases do sono. Inclusive, você conseguir mexer o corpo ou não. Então, dependendo do smartwatch que você está usando, às vezes até o celular, ele consegue ter uma faz ideia. sentido. Ele pega sua frequência cardíaca, seu movimento do corpo e infere mais ou menos onde você está. Aí ele consegue falar, ela está no sono REM, se for para acordar ela, é melhor acordar agora.